oração de intercessão é capaz de realizar? O que uma oração de intercessão é capaz de realizar? Livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 10. 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 10. Preste atenção na leitura e preste atenção no resultado que uma oração intercessória pode fazer acontecer. 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 10. Vou deixar que todos encontrem para que você me acompanhe nessa leitura tão importante para nós nesta manhã, em nome de Jesus. O texto sagrado diz assim: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã, Zefé e os filhos de Éden que estavam em Telassar. Onde está o rei de Amate e o rei de Arpade e o rei da cidade Sevarvaim, de Ena e de Eiva? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: o Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Diga aleluia e sente para ser abençoado, em nome de Jesus. Presta atenção, meu irmão e irmã. Nós sabemos que, de um modo geral, oração é o oxigênio da vida cristã. Se você parar de respirar 3 minutos, você vai ver o que acontece. Simplesmente você vai morrer. O cristão que não ora corre sério perigo de enfrentar o óbito espiritual. Porque quando nós oramos, nós falamos com alguém que no caso é Deus, que está desejoso, está atento a todas as orações que nós fazemos a Ele. E nós oramos a alguém que é Deus, contra alguém que é o nosso adversário, e em favor de alguém que pode ser nós próprios, ou a pessoa que nós estejamos intercedendo, ou o assunto, ou o caso que foi trazido para nós intercedermos. Portanto, oração é o único canal de comunicação, aberto e ligado aos ouvidos de Deus, à mente de Deus e às mãos de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer atrair Deus para a sua vida, se você quer contar com a ajuda de Deus nas suas lutas, se você deseja ver Deus atuando em teu favor, em tudo aquilo que te diz respeito, ore. Por quê? Porque oração é uma conversa íntima, é uma conversa individual que nós devemos ter com o nosso Deus, que é simplesmente o Deus invencível, que é simplesmente o Deus presciente, onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, tudo está patente aos olhos dele, portanto, tudo é visto por ele, portanto, tudo
já é do conhecimento dele. Portanto, tudo que nós vamos pedir a Deus, ele já sabe que nós estamos precisando receber, e ao nos ver humildemente curvados diante dele, ele dá a atenção devida que é necessário para que nós possamos passar para ele. O que? A nossa fé, a nossa confiança, a nossa certeza que ele vai nos ouvir, que ele vai trazer do jeito dele, do modo dele, no tempo dele, na hora dele, quando ele desejar, as respostas que nós estamos precisando receber dele e que as fazemos através da nossa oração. Então, oração é o quê? Oração é a chave que deve abrir a porta do nosso dia. Irmão, irmã, acordou de manhã, ora, agradeça a Deus pela noite que você teve de dormir, agradeça a Deus por mais um dia de vida, entregue aquele dia a Deus. Então, oração é a chave que abre o nosso dia e deve permanecer aberta para que nós possamos ser bem-sucedidos em tudo que nós vamos fazer naquele dia. E oração é o quê? É a tranca que deve fechar a nossa noite para dormirmos em paz com Deus. Oração é muito mais coisas, mas essas três definições que você acabou de ouvir já são suficientemente capazes de te fazer entender a importância, a necessidade, a premência de todos nós termos no nosso espírito, no nosso coração, na nossa mente, o desejo de nos tornarmos intercessores de Deus na face da terra, de nós estarmos sempre ligados a Ele, nesse exercício maravilhoso que Jesus Cristo propiciou para nós, que Jesus Cristo viabilizou para nós, chamado oração. Antes não era possível, tinha que ser através do sacerdote. Hoje, Jesus nos transformou em sacerdotes, em sacerdotisa de Deus, para que o caminho que Ele abriu possa ser aproveitado por nós, possa ser usado por nós, e nós chegarmos com facilidade ao coração de Deus, à mente de Deus, às mãos de Deus, à vontade de Deus. Oração, gente, é uma coisa tão poderosa, é uma coisa tão especial, é uma coisa tão forte, que a única coisa que eu me lembro de ser capaz de mudar até a vontade de Deus, no transcurso da mensagem você vai ver como isso é possível. Quando Deus disse: antes que houvesse dia, eu era, e não há ninguém que possa tirar alguém das minhas mãos, porque agindo eu, quem me impedirá? Não tem como. Se Deus determinar, se Deus decidir que vai acontecer aquilo, acabou, ninguém muda. Mas através dessa arma de guerra espiritual poderosa, chamada oração de intercessão, ao menos por 2 vezes que eu me lembro, mudou a vontade de Deus pelo que Ele iria realizar. E não demorou, foi de imediato. Quando os servos dele se propuseram orar intercessoriamente pelos motivos, pelas causas que você vai me ver citar daqui a pouco, como que num passe de mágica, daqui para lá, em fração de segundos, bateu na mente de Deus, no coração de Deus, e ele imediatamente atendeu às orações intercessórias que lhe foram endereçadas pelos servos em questão. Portanto, oração é isso que eu acabei de escrever. Porém, a oração intercessória, ela é especial, é uma arma de guerra poderosa que o cristão usa para suplicar a Deus em favor de outras pessoas que Deus sabe que estão extremamente necessitadas da ajuda dele. E se você se aprofundar nesse assunto, quase que a gente chega à conclusão que Deus espera as nossas orações para poder agir. Eu sei que na soberania dele Ele pode agir independentemente se nós orarmos ou não, mas os episódios, as experiências da palavra dele nos mostram que Deus, nas mais das vezes, age, entra em cena, atua, demonstra o seu poder inigualável, depois que alguém ora,
depois que alguém intercede, depois que alguém faz uso dessa arma poderosa de guerra chamada oração. Portanto, meu irmão, minha irmã, tantos motivos nos devem levar para orar a Deus, para buscar em Deus as soluções, não para nós, mas para a igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso mundo. Por quê? Porque uma oração intercessória, ela sai daqui, do local que ela for feita, e vai aonde nós não podemos ir, como que num passe de mágica. Simultaneamente, nós podemos atingir os 4 cantos da terra através da nossa oração. Só que oração intercessória, principalmente, e oração de um modo geral, tem detalhes que a maioria dos cristãos não obedecem, que a maioria dos cristãos não se interessam em aprender, e vão orar, e não vão ter resposta. Pode ir para o vale, pode ir para o monte, pode ir para onde você quiser. Se não se dispuser a obedecer a Deus do que Ele manda, nós não vamos alcançar as respostas que nós estamos esperando receber de Deus. Por isso, eu conclamo você a aprender a orar como é necessário. Eu conclamo você a tomar posse do conteúdo do manual de oração intercessória, e daqui a pouco você vai ter disponível a você, para que nem diabo, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem inferno, nem nada, nem ninguém possam interromper as suas orações, ou possam deixar as suas orações sem respostas. Então, nós vamos ver isso aqui no episódio do rei Ezequias contra o rei Senaqueribe da Síria, que é um bom exemplo para nós vermos como é que Deus ouve, como é que Deus recebe a oração de um servo dele, a qualidade, com profundidade, com abrangência, com largueza, com altura, com qualificação espiritual, para que Deus ouça. Não é apenas, irmãos, orar, se não ir lá fora, Deus, eu creio em Ti, eu quero que Tu me abençoes nisso, eu quero que Tu me dês aquilo. Não. Deus, na sua sapiência, Deus, na sua visão divina, que nos vê por dentro e por fora, enxerga de onde está indo a oração, qual é a origem da oração, quem é que está buscando a Ele, quem é que está invocando a Ele, quem é que está desejando ser atendido por Ele. Então, aqui, nesse episódio que nós lemos do rei Ezequias, simplesmente a necessidade dele era enfrentar um inimigo que tinha um exército de 185 mil homens. Imagine que necessidade. Será que a sua se assemelha a essa? Você que diz às vezes, Senhor, eu estou me cansando de te pedir esse assunto. Meu irmão, a notícia que chegou para o rei Ezequias era que Senaqueribe, rei da Síria, vinha contra ele com um exército de 185 mil homens de guerra. Obviamente, ele acusou o povo, ele se assustou, ele teve medo, como qualquer um de nós teria. Porém, os procedimentos que ele fez nos são muito valiosos hoje, nos são confortáveis hoje na hora que nós nos debruçarmos para orar, ou na hora que nós oramos ao nosso Deus. Então, o que fazer diante de uma situação dessas, quando é chegada uma notícia desse nível, em que nós não temos condições, não temos capacidade de enfrentar o adversário? Presta atenção. A primeira coisa que Ezequias fez foi reconhecer que ele não era capaz, que ele não tinha condições, pelas suas forças, pela sua estrutura militar, pela força do seu braço, pela sua inteligência, de enfrentar e vencer aquele adversário. Reconheça isso, meu irmão. Senhor, eu não sou capaz de enfrentar esse adversário. Por minhas forças próprias, eu nunca serei ou sairei vencedor dessa batalha. Mas Deus, eu confio em Ti, eu creio nas Tuas palavras, eu creio nas Tuas promessas, eu creio em tudo que a Tua palavra diz, ó Pai. Então eu estou buscando a Ti com base na Tua palavra. Esse é um detalhe
que a maioria dos cristãos não faz, orar a Deus com base na palavra. Para que você ore a Deus com base na palavra, você tem que conhecer a palavra, você tem que saber, como Jesus fez com o diabo. Satanás, está escrito o quê? Aí você tem que dizer a Deus, você está baseando a sua oração em quê? Como? Por quê? Meu irmão, minha irmã, o cristão não sobrevive espiritualmente falando sem que tome conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está expressada de Gênesis a Apocalipse na palavra dele. Sem que conheça a palavra, sem que ore, não tem vida cristã que aguente, não tem vida cristã que vença, não tem vida cristã que possa ter testemunho para dar, não tem poder, não tem autoridade, não tem absolutamente forças para enfrentar os grandes adversários que insistem em nos apedrejar. Então, Ezequias fez uma oração a Deus, o quê? Com base no reconhecimento que ele teve. Ao constatar aquele gigante, Senhor, por favor, não dá para mim, o exército que eu tenho, nós vamos ser massacrados, nós vamos ser destroçados, nós vamos ser humilhados, e olha, nós somos o teu povo, Senhor. Então Ezequias fez a oração e se dirigiu a Deus como o Senhor de Israel, reconhecendo como Deus e Criador do céu e da terra. Diga glórias a Deus por isso. Será que na hora de nós orar nós falamos isso? Ou só que entramos pedindo? Não fazemos uma menção a Deus do que Ele é, não citamos um texto pequeno que seja da Bíblia, como direto. É assim que você entra na minha presença. Não me reconhece, não me elogia, não me qualifica, não me reconhece do que eu sou, do que eu posso fazer, quem eu sou. Irmãos, Ezequias baseou a sua oração no que diz o versículo 19 do texto bíblico: saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Diga glórias a Deus. Como é que você acha que tu soa nos ouvidos de Deus? Ei, Senhor, eu não posso, mas tu podes, porque tu és o Senhor de toda a terra, e saberão todos que só tu és Deus. Tu já amoleceu o coração de Deus. Não fez um elogio a Deus, não. Você fez um reconhecimento a Deus do que Ele é. E o que você acha que Deus acha disso? Tá bom, Ezequias. Obrigado por você reconhecer isso. Obrigado por você mencionar isso. Obrigado por você se lembrar disso. Obrigado, Ezequias, pelo princípio de reconhecimento que você está passando para mim. Gente, aprenda. Agora, por favor, preste atenção. Aprenda as virtudes. Aprenda os atributos. Aprenda a qualificação que Ezequias tinha para fazer uma oração intercessória a Deus no nível que era preciso que seja feita. Sabe, meu irmão, é isso que eu digo. Não é orar por orar, não é a quantidade da oração, é a qualidade, é a essência da oração que sai de nós. Vejamos isso através dos atributos, das qualificações, das virtudes que Ezequias tinha, quando, ao constatar que a derrota era iminente, ao constatar que não tinha capacidade de enfrentar aquele inimigo, olha o que Ezequias demonstrou para Deus e demonstrou para nós: comunhão intensa, total e completa com Deus. Ezequias era um rei que tinha comunhão intensa, total e completa com Deus. Em outras palavras, Ezequias tinha intimidade com Deus. Se você ler do versículo 1 ao versículo 7, você vai perceber isso. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 7. Eu vou dizer isso. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os saltos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os
dos reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara para Moisés. Então, meu irmão e minha irmã, Ezequias era um homem íntegro na presença de Deus, era um homem que não tinha nada que desabonasse a sua conduta diante de Deus. Não é diante dos homens, não, mas diante de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando nós ousamos fazer alguma oração a Deus, primeiro precisamos olhar para dentro de nós. Não adianta saber que tem que ser. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Diga nem se você concorda. Eu sei que eu tenho que ser isso, aquilo. Eu sei, mas eu sou, eu me esforço, eu desejo, eu me aplico, eu me entrego, eu me dou. Você está lidando com Deus. Que quando te trouxe à terra, ele já sabia o que teria para você na face da terra. Ele já te conhecia antes, não é durante a tua gestação, é antes de você chegar ao reino da tua mãe. Por exemplo, Tácito disse a Sansão. Deus pegou um pedacinho lá do depósito de vida, trouxe e cumpriu o que ele prometera para o pai, para a mãe de Sansão. Vai ser assim, assim, assim. Com você é a mesma coisa, comigo é a mesma coisa. Portanto, nós não vamos enganar a Deus em espécie alguma, de forma alguma, com nenhuma palavra vã, uma palavra bonita, nenhuma palavra qualificada, não. Deus quer ver, é a suma, é a essência, é a base da nossa vida de comunhão com Ele. Deus quer ver a nossa postura diante dEle. Deus quer ver como é que nós estamos vivendo diante dEle. Portanto, pergunta que cabe agora e você responda para você e para Deus, se é que você quer ser atendido por Deus. O que você faz para investir em sua comunhão com Deus? Responda, meu irmão, responda, minha irmã. O que você faz para investir em sua comunhão com Deus? Você se aplica a obedecer os mandamentos de Deus? Você se esforça por cumprir a palavra de Deus? Ou apenas você tomou conhecimento do que leu na Bíblia? Meu irmão, minha irmã, vamos fazer uma troca. Troque de posição com Deus. Ponha-se no lugar de Deus e responda a essa pergunta. Será que você ficaria satisfeito no lugar de Deus, recebendo os investimentos que você faz na sua comunhão com Deus? Responda isso para você ver. Você trocando de posição com Deus, será que você ficaria satisfeito no que você recebe de você nesta sua vida espiritual com Deus? Meu irmão, minha irmã, ninguém vai investir na minha vida se eu não me interessar por mim próprio, se eu próprio não investir em mim. Vocês podem orarem por mim, vocês podem interceder por mim, vocês podem jejuar por mim, vocês podem fazer o que vocês quiserem por mim, mas a minha responsabilidade de ter comunhão com Deus é minha. Ninguém pode fazer, não pode interceder, mas o Espírito é sujeito ao profeta. É difícil, né? A palavra, o Espírito Santo, a igreja, todos desejando você seja intercessor valoroso, poderoso nas mãos de Deus. Mas da vez que você tiver que prestar contas a Deus, como é que você vive para Ele? Você deixa de desejar. Você fraqueja ali e abre brecha aqui. E o orelhudo, que tem orelha grande, chamado Satanás, está sempre atento, está sempre pronto para te atacar nos teus pontos fracos. Qualquer dia eu vou pregar sobre o ponto fraco. Gente, depois de Ezequias ter demonstrado intensa, total, completa comunhão com Deus, ter vida limpa, santificada e consagrada a Deus. Vida limpa, santificada e consagrada a Deus. Seja honesto e responda para você mesmo e responda para Deus. Sua vida é assim diante de Deus. Ninguém
depois do Espírito Santo, ninguém para saber melhor do que você próprio. Como é a tua vida espiritual? É de oba-oba, de apresentação, é de gritaria? Irmão, já viu o barulho de lata velha, lata vazia? Sabe por quê? Para nada. Mas uma vida limpa, uma vida santificada, uma vida consagrada a Deus, nós podemos receber de Deus de imediato a oração intercessória que nós estivemos fazendo. Depois, submissão total a Deus. Você se submete aos ensinos, aos mandamentos de Deus, irmãos? Eu estou perguntando individualmente a cada um aqui presente. Nós estamos no laboratório espiritual da palavra de Deus, e ninguém foge disso, e ninguém vai fazer vida cristã fora disso aqui, porque não vai conseguir nenhum resultado. Eu estou perguntando se você submete aos ensinos, aos mandamentos da palavra de Deus. Por quê? Tiago 4,7 diz como? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você se submete a Deus, você se submete à vontade de Deus, você ao menos procura ouvir alguma coisa que você vai tomar a decisão fazer, consultar a Deus. Irmão, irmã, não tem conselheiro melhor não que Deus, mais sábio que Deus. Não tem ninguém que possa mensurar o desejo do nosso coração, a vontade do nosso pensamento, a vaidade do nosso coração, da nossa mente, do que Deus. Às vezes nós queremos uma coisa e ficamos obcecados por aquilo, e ficamos. Se nós o consultarmos, não quero mais por isso. Se nós não consultarmos, não vai deixar nós irmos, porque Ele nos deu o atributo chamado poder decisório. Tinha um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, que Deus usava poderosamente, não sei se ele é vivo. Ele contou numa das suas pregações que precisava casar, estava com quase 30 anos, e orava a Deus, e focalizou mais um ano. E pediu confirmação a Deus, mas a confirmação não o convencia de que era aquela. Mas ele se encheu de coragem e foi abordar a dita irmã. A receptividade que ela teve quando ele foi falar com ela sobre o assunto. Pastor, eu lhe quero só como pastor. Só, entendeu? Somente como pastor, o resto esquece. Ele baixou a cabeça, ficou sem palavras para dizer a Deus, não soube o que dizer a Deus. Terminou o culto de manhã, foi para cá, chorou. Deus, eu estou ligando. E lá pelas tantas, o senhor ouviu a minha resposta? Não. Então não é demorado. Conseguiu finalmente se libertar daquele problema. E de repente Deus colocou uma irmãzinha na frente dele, que era até o tempo que ele deu o testemunho, a sua esposa amada com 20 e tantos anos, uma pedra, uma bênção, uma ajudadora, um esteio na vida pastoral dele. É assim que nós convivemos com Deus. Os nossos olhos gostam, é aquilo. Submeta-se à vontade de Deus, meu irmão. Custa alguma coisa? Ei, Deus, confirma por favor no meu coração se é isso que é o melhor para mim. Mas nós vamos na nossa pressa, no nosso assodamento desenfreado. Terceira coisa que eu vejo aqui em Ezequias: destruir os ídolos de sua vida, que você sabe quais são. Irmão, irmã, você ao menos tenta destruir os ídolos da sua vida, que você sabe quais são. Senão eles vão continuar a ser os ídolos da sua vida, e ninguém dá, e Deus não dá o seu lugar a ídolo nenhum a ninguém. Ou Ele tem o trono do teu coração, o primeiro lugar na sua vida, Ele é o Senhor da sua vida, ou então esquece. Deus não quer segundo lugar na nossa vida por nada. Diga glória a Deus por isso, porque foi Ele que nos perdoou, é Ele que nos salvou, Ele que está nos preparando para vivermos uma eternidade com Ele. Então, ídolo nenhum tem poder e capacidade de nos fornecer o que o nosso Deus nos fornece. Por isso, meu irmão, minha irmã, Ezequias saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Marés.
Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Palavras, porém ungidas, porém poderosas. Irmãos, ele tinha na frente dele 1 milhão de soldados. E foi franco e claro com Deus: Senhor, tu és o Deus que guerreia entre o poderoso e o fraco. Senhor, não deixa que os homens tripudiem contra nós. O teu nome está em jogo, nós somos o teu povo, nós somos o teu exército. Se eles nos destruírem, o que dirão os nossos adversários? O que dirão as nações vizinhas? Senhor, aqui o Senhor feriu os etíopes diante de Asa, diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o Senhor Deus estava com eles, havia invadido e saqueado todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 9 ao versículo 15. Meu irmão, eu não sei o número de demônios que nos atacam. Pode até ser mais de 1 milhão. Mas fisicamente, ninguém aqui tem coragem de dizer, ou tem audácia de dizer, que tem 1 milhão de adversários. Você tem, meu irmão? 185 mil já foi um absurdo. Agora 1 milhão de adversários, assim, ó, diante de você, te afrontando, te ameaçando. Vou te destruir, vou te destroçar, vou acabar com a tua raça. O que fazer? Recorrer ao Deus de Asa, recorrer ao Deus de Ezequias, recorrer ao meu Deus, recorrer ao seu Deus, recorrer ao nosso Deus que está atento às nossas orações. Diga glórias a Deus, diga aleluia. Irmãos e irmãs, ao guerrear contra as forças talvez maiores do que nós devemos ter essa certeza que nós poderemos guerrear contra